para nos alimentarmos, estamos cá para assim ouvirmos a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela penetra em nós através do ouvido. Assim, quando eu falo, eu absorvo muito mais a palavra do que estando a meditar somente para mim. Então, ao mesmo tempo que eu estou a declarar a palavra para vocês, estou a declarar a palavra para mim. Então, na quarta-feira, hoje é sábado, sexta-feira, no meu trabalho, estava eu a meditar com os meus botões, como diz o povo. Então veio à minha mente aquele provérbio que o povo lá fora utiliza, que migalhas também é pão. É verdade? Toda a gente concorda que migalhas é pão? Aleluia. Eu também concordo que migalhas é pão. Mas confesso que pão é bem melhor que migalhas. Porque eu acho que todos nós temos mais prazer em pegar num bocado de pão que andar a juntar as migalhas e comer. Porque, apesar de ser pão, já não é a mesma coisa. Porque o pão é algo mais compacto. E quando a gente compra pão, a gente escolhe o melhor. A gente não vai pegar naquelas migalhas todas que estão lá no fundo, onde está o cesto do pão, e pegar no mesmo peso do pão e trazer para casa. Apesar de migalhas também ser pão. Então eu quero vos dizer que nesta noite, ou neste fim de tarde, nós, muitas vezes, como cristãos, contentamos somente com migalhas e não vamos à procura do pão. É verdade. É verdade. Nós, cristãos, condicionamos a comer migalhas e a rejeitar o pão de Deus na nossa vida. É verdade. Por isso, hoje eu quero dizer e mostrar-vos a vocês que Deus tem muito mais que aquilo que muitas vezes os nossos olhos veem. Aquilo que o nosso coração sente. Aquilo que o povo diz que nós temos direito. Porque quando o povo vai dizer que isso não é para nós, ou que é muita areia para o nosso caminhão, usando a expressão, nós muitas vezes nos acomodamos e ao acomodarmos estamos a comer migalhas. E então Deus não quer, ou Deus permite que você coma migalhas porque é você que as escolhe. Porque é você que as quer. Porque é você que as procura. Porque é você que as aceita na sua vida. Então, abra os olhos espirituais. Busque de todo o coração Deus, porque se abrir o coração, Deus aproxima-se de si. E quando um pai tem algo para dar ao seu filho, tem que estar próximos, tem que estar juntos, à distância de um braço, para que um dê e o outro pegue. Porque se estiver longe de Deus, Deus não vai conseguir lhe dar o pão que você merece, o pão que Ele tem destinado para vocês, o pão que Ele declara na sua palavra para cada um de nós. Então podemos ver no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, se quiserem abrir, uma linda história de Ana. E o que é que a história de Ana, o que é que a sua infertilidade tem com o pão? Tem tudo e não tem nada. Sim, 1 Samuel, no capítulo 1. E podem focar os olhos no versículo 10. Então Ana era estéril, como toda a gente sabe. Ana era esposa de Eucana. E Eucana tinha outra mulher que era a Penina. Então Penina gostava muito de penar Ana todos os anos. Quando Ana subia ao templo para adorar o Senhor, Penina lembrava sempre que ela era estéril, que o Senhor a tinha feito com a mão fechada, como em algumas Bíblias assim dizem. Então
Então, mas mesmo assim, ela era grata. Mesmo assim, ela subia todos os anos para adorar o Senhor, apesar dela não poder dar filhos. Mas a sua concorrente, a sua adversária, a Penina, tinha vários filhos com o seu marido, Eucana. E isso entristecia o coração dela. Se fosse muitas de vocês, mulheres, ao fim de alguns anos eu creio que vocês iriam mentalizar que não temos filhos, ou não posso dar filhos, isto é normal, não sou única, e então tenho que aprender a conviver com esta situação, apesar de eu querer ter muitos filhos. E se tivesse possibilidades, iria procurar adotar um filho, ou então iria-se mesmo conformar com o não ter filhos. Para algumas mulheres é muito difícil, porque o sonho da mulher é ser mãe. Muitos sonhos da mulher é ter filhos, e nasceram para ser mães. E Ana, eu creio que ela nasceu para ser mãe, apesar de ter nascido com essa infertilidade. Mas coisas mudaram. E mudaram porquê? Porque Ana era grata, todos os anos subia para adorar o Senhor, nunca virou costas ao Senhor e sempre ia lá com alegria. Apesar da Penina sempre estar a apontar o dedo para a sua fragilidade. E então vocês, quantos de vocês ou quantos de nós, o mundo lá fora aponta o dedo às nossas fragilidades? Quantos de nós somos apontados por aquilo que nós temos de menos bom? Quantas vezes nós somos criticados por ir à igreja todos os domingos, todas as quartas, independentemente do dia em que é, e a nossa vida continua igual, dizem os que estão de fora. Mas todos os dias que a gente vem ao culto, a gente vem buscar o melhor de Deus. A gente vem buscar a sua palavra. A gente vem, acima de tudo, adorar o grande eu sou. O grande Deus, poderoso, tão forte, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não é independentemente se a gente continua a ser prósperos, se continuamos a prosperar eternamente, se todos os dias a gente continua a buscar bênçãos, só Ele. Só assim nós vivemos prosperar, mas não. Nós temos que vir mesmo nas horas da dificuldade. Podemos ver Jó, que adorou o Senhor, Deus lhe deu tudo, Deus permitiu que ele perdesse tudo e, devido à sua adoração, à sua entrega, Deus devolveu-lhe muito mais que aquilo que ele tinha. Por isso, se hoje você está aqui, se hoje você olha para a sua vida e vê que tem migalhas, creia, porque Deus tem muito pão para lhe dar. E por você, filha, se você andar na soberana vontade do Pai, creia, porque o pão no seu tempo virá. Então nós vemos que a nossa Ana, no versículo 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou muito ao Senhor. Então, não é vergonha você vir à igreja, não é vergonha você estar a orar e chorar, não é vergonha você ter a alma amargurada, porque se está, é sinal que alguma coisa precisa ser curada. É sinal que você precisa do socorro de Deus, porque Ele diz que é o socorro bem presente na hora da angústia. E se você orar com o seu coração aberto e derramar-se aos pés da cruz, Deus irá ouvir o seu clamor. Porque diz na palavra do Senhor em Deuteronômio 33:3 que clameis a mim e grandes coisas eu vos mostrarei, mesmo aquilo que vocês não imaginam. Então, se você orar como Ana orou, se você se entregar como Ana se entregou, se buscar o Senhor como Ana buscou, creia que o tempo das migalhas irá acabar. Aleluia. Então Ana tinha tanta devoção na sua oração que
E o seu desespero era tanto que ela confiava em Deus e mesmo assim fez um desafio com Deus, que é no versículo 11 que diz: então ela fez um voto ao Senhor. Ao Senhor dos Exércitos ela diz: se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres a tua serva e me deres um filho, eu entregarei-o. Eu o dedicarei ao Senhor. Então o desejo de Ana era ter um filho. O desespero dela era tanto que ela dizia: se me deres um filho, eu o dedicarei, o consagrarei, noutras versões, o entregarei ao Senhor. Parece loucura. Ela ter o desejo de ter um filho, e se Deus lhe desse um filho, ela iria consagrá-lo ao Senhor. Mas aqui eu vejo que ela, apesar de o consagrar ao Senhor, de o entregar ao Senhor, não deixava de ser seu filho. Ela iria sim estar a servir ao Altíssimo. Então ela pediu algo, não para o seu próprio deleite, mas sim também para fazer a obra do Senhor. Algo que seja para Deus. Então ela pediu um filho para que ele pudesse também estar assim a servir ao Senhor. Então a Ana era uma adoradora. Ana orava convictamente do Senhor. Ana, enquanto não tinha a sua bênção, continuou sempre a ir à casa do Senhor. E podemos ver que depois de ter a bênção, continuou a ir à casa do Senhor. Porque muitos cristãos vêm à igreja, oram convictamente por uma bênção. E quando tem a bênção, esquecem-se da casa do Senhor. Quantos pedem trabalho e Deus lhe dá trabalho. Quantos pedem empresas e Deus lhes dá empresas. E depois dizem: o trabalho é muito, não posso ir à casa do Senhor. Porque primeiramente temos que colocar Deus. Porque se Deus lhe concedeu essas bênçãos, eu acho que Deus era merecedor de todas as semanas tê-lo lá na casa do Senhor para agradecer a semana de trabalho, a empresa que Deus lhe concedeu. Então nós temos que ser gratos com Deus. Nós temos que ter Deus em todo o tempo no nosso coração. Aleluia. Então vemos que Ana, então amarguradamente orou, fez um voto ao Senhor e disse que quando tivesse o filho, ou se Deus não se esquecesse dela, que o consagrará, que o dedicaria ao Senhor. Entretanto, Ana continuou a orar. Ana foi injuriada, Ana foi acusada por estar embriagada, mas ela estava embriagada pelo Espírito Santo, que é o que as nossas igrejas têm que estar hoje, embriagadas pelo Espírito Santo. Nós temos que estar embriagados pela presença do Altíssimo. Nós temos que estar somente preocupados com Deus e não preocupados com aquilo que nós ou que o povo acha de nós. Então, ao fim de muito orar no templo, ele disse: vai em paz e que o Senhor conceda o teu desejo. Ana, no versículo 18, ela disse que espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então, ela seguiu com Eucana o seu caminho. E na manhã seguinte, eles se levantaram de novo para adorar o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá e Eucana teve relações sexuais com a sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Então vemos que Ana alcançou o seu desejo, porque o Senhor se lembrou dela, porque o Senhor ouviu a sua oração, porque o Senhor atenta ao clamor dos seus filhos quando eles são verdadeiramente filhos e não são bastardos, porque muitos dos cristãos que existem em Portugal, que existe no mundo, que existe
ao cima da terra, muitos se rotulam como cristãos, como filhos de Deus, mas não passam de filhos bastardos. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós somos os próprios a estar equivocados daquilo que Deus quer para cada um de nós, e ao final do tempo a gente vive com a mentira e acabamos por acreditar que a mentira que a gente vive é a verdade para Deus. E quando chegar àquela hora, nós iremos ver aquilo que a gente acreditou ao longo do tempo, aquilo que a gente se acostumou a viver, que não era da vontade do Pai, mas sim da nossa vontade. Então que nós possamos mesmo viver a vontade do Pai e não as nossas vontades, que é bem diferente, porque nós temos que andar segundo Deus quer e não andar conforme achamos que Deus acha que quer que a gente ande. É bem diferente. E quando assim é, as migalhas vêm, as migalhas prevalecem na nossa vida e nós nunca mais chegamos à hora de comer o verdadeiro pão vindo de Deus. Então, Ana, entretanto, engravidou e deu no seu devido tempo à luz um menino de seu nome, Samuel. Samuel, para além de um filho, vocês sabem que ele era profeta, ele era juiz, ele era sacerdote. Aleluia! Então nós vemos que Deus, quando dá, não dá uma coisa simples. Quando Deus dá no seu tempo, não dá uma coisa qualquer. Aqui vemos que Ana andava-se a alimentar de injúrias, Ana andava amargurada, Ana andava triste, mas no seu tempo Deus concedeu-lhe o verdadeiro pão que ela precisava de comer. Então nós temos que, assim, sermos como Ana, buscar a postura de Ana da sua gratidão, buscar a postura de Ana na sua fidelidade. Porque Ana, além de tudo, era fiel. Amém. Podemos ver que Ana, ali no versículo 11, dizia ou fez um voto com Deus. Ana, no versículo 11 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, fez um voto. E fazer um voto com Deus é bom, mas não cumprir o voto que se fez com Deus é muito mau. Porque se a gente faz um voto é porque a gente tem que estar conscientes que o vamos fazer. Se a gente faz um voto é porque nós podemos fazer algum sacrifício, mas temos que fazer esse voto. Porque há muitos que fazem votos por aí, há muitos que fazem sacrifícios por aí, e até nem conhecem Deus verdadeiramente e todos os anos fazem quilómetros, todos os anos fazem caminhadas, todos os anos, mesmo que não façam caminhadas, vão de carro, mas vão cumprir o seu voto. Então nós, como cristãos, muitas vezes fazemos votos na hora da aflição, nós fazemos votos por emoção e depois esquecemos daquilo que nós fizemos com Deus. E Deus cobra-se disso. É verdade, Deus cobra-se disso. E podemos ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 21 e 23, que diz que fizeres um voto com Deus, não te demores a pagá-lo. Porque se não pagares, entrarás em pecado. Então, se nós estamos em pecado, nós estamos afastados de Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia que nos ensina. Então nós, para que não entremos em pecado e permaneçamos em pecado, se fizermos um voto com Deus, temos que o pagar, cumprir. E vemos que no versículo 21 do mesmo capítulo, 1 Samuel 1, e no versículo 21 diz que quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o seu sacrifício ao Senhor e para cumprir o seu voto,
Versículo 22. Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ana não deixou cumprir o seu voto aqui nesta parte. Simplesmente diz que o iria desmamar e depois o entregaria para sempre ao Senhor. Porque todas as mães, todos que são pais, e mesmo aqueles que não são, sabem que os bebés, durante um período da sua vida, alimentam-se simplesmente de leite maternal, quando não há, é leite artificial, mas é leite e tem que ter aqueles devidos cuidados. Mas depois de desmamado, já come como uma pessoa, mais ou menos. Então Ana quis desmamar o seu filho e depois o entregaria ao Senhor. E então no versículo 23, o Cana diz: faça o que se for bom aos seus olhos e que o Senhor apenas lhe confirme a palavra. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. E no versículo 24, depois do desmamado, ainda pequeno, levou à casa do Senhor. Em Siló, com 23 anos de idade, uma medida de farinha e outra de vinho. Eles sacrificaram o novilho e o levaram o menino a Eli. Então, no seu tempo, como Ana disse que iria levar o Samuel ao templo do Senhor e o deixaria lá, assim o fez. Como a gente vê, ela não demorou a cumprir o seu voto. Então, nós podemos ver que ela o entregou com alegria. No versículo 27, ela diz que era este o menino que eu pedi. Então vemos que Ana, com alegria, chegou ali e disse: este era o menino que eu pedia ao Senhor. Atendeu o pedido que eu lhe fiz, por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então Eli adorou ali. Por isso eu agora o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. E assim acaba o capítulo 1. Então vemos que Ana pediu, Ana teve, Ana o entregou e com alegria disse que este foi o pedido que eu fiz ao Senhor. Então ela assim cumpriu o seu voto. Assim ela não entrou em pecado. Assim ela teve o filho, o entregou ao Senhor, como era prometido. E Ana ficou somente assim? Ou acham que Deus tinha mais para Ana? Lembrando-nos que Ana era estéril. Deus consagrou ou concedeu este milagre a Ana de ter um filho. Ela o entregou ao Senhor e podemos ver que, no fundo, ela queria um filho, mas ficou sem o filho. Porque se vocês continuarem a ler, veem que Ana tem muito mais do que um filho. Ana busca inicialmente, se ver no capítulo 2, inicialmente vê que Ana ora ao Senhor no canto do que ela fez de alegria. Jamais viríamos uma Ana triste, uma Ana amargurada, como lemos anteriormente no versículo 10. Não tínhamos uma Ana chorona, não tínhamos uma Ana infeliz, tínhamos uma Ana que adorava ao Senhor, que dizia que Ele era o justo, o juiz, que era Ele que fazia a justiça, que era Ele que humilhava as pessoas, que era Ele que exaltava as pessoas. Então é este Deus que nós temos aqui neste lugar. É um Deus que faz justiça, é um Deus que humilha aqueles que se exaltam e que exaltam os humildes de coração. Então neste momento Deus tinha exaltado Ana e tinha mostrado à Penina
que quem era Deus na vida de Ana. Porque Ana teve durante muitos anos a chorar, muitos anos a clamar por um filho, enquanto Penina tinha muitos, mas não sabemos quantos filhos tinha Penina, mas eu creio que Ana ficou com mais filhos do que a sua adversária. Porque apesar de Eucana a amar, apesar de Eucana lhe dar recompensas maiores que a que dava à sua Penina e aos seus filhos, e dizia que se não era ele que valia por mais de 10 filhos, mas isso não contentava Ana. Isso não fez com que Ana ficasse limitada a comer migalhas, mas sim buscar o Senhor de todo o coração. Assim buscar intensamente Deus para a sua vida e não se conformar com aquilo que lhe tinha acontecido, com aquilo que tinha, com as migalhas que lhe eram dadas, com as prendas que ela buscava do seu marido, porque ela achava, ela acreditava, e ela, como qualquer um de nós, cria ou creia que Deus tinha mais para a vida dela, assim como teve, porque se vê no capítulo 2 do Samuel, no livro a seguir, e no versículo 21, alguém pode ler o que é que lá diz? Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Aleluia. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Quantos filhos teve Ana? 6. 3 filhos e 2 filhas. Enquanto Samuel crescia. Então isso, quem sabe fazer matemática, são 6 filhos. Entregou um ao Senhor, que foi Samuel, e na vida dela, juntamente com ela, na casa dela, ficaram 5. Ana era estéril. Podia-se contentar a comer migalhas. Podia-se contentar com aquilo que Deus ou aquilo que o mundo tinha reservado para ela. Mas Ana clamou, Ana orou, Ana foi grata, Ana foi acima de tudo fiel, e Deus assim concedeu 6 filhos para a vida de Ana, para a vida de uma mulher estéril. Então você está aqui, pode estar estéril de qualquer coisa na sua vida, pode estar estéril de um trabalho, pode estar estéril de uma empresa, pode estar estéril de um casamento, pode estar estéril de uma vida feliz, pode estar estéril de saúde, mas se você orar intensamente, se você for fiel com Deus, Deus vai acabar com tudo isso e vai lhe dar muito mais que aquilo que você acha que pode. Porque Deus, assim como fez com Ana, que ela só pediu um filho e Deus deu-lhe 6, Deus também faz isso com a sua vida. É preciso você crer, é preciso você mudar a sua vida e não se habituar a comer as migalhas que o mundo lhe dá, não comer as migalhas que a sociedade tem para si, não comer as migalhas que os seus patrões têm para lhe dar, não comer as migalhas que os seus namorados, os seus companheiros, os seus maridos têm para você. Creia somente, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Amém. Então a palavra de hoje é: abra o seu coração sinceramente para Deus e busque procurar saber qual é o pão que Deus tem para a sua vida. Chega, basta. Hoje é o dia que você vai declarar para si mesmo: eu não quero mais as migalhas da sociedade, porque eu sou filha de um Deus que é Pai, Deus que é o dono do ouro e da prata. Então eu não tenho migalhas para mim. Se eu como migalhas é porque eu quero. A partir de hoje, Senhor, muda o meu coração. A partir de hoje, Senhor, muda a minha forma de ver. Senhor, a partir de hoje, muda a minha forma de pensar, porque chega o tempo de eu comer migalhas. Senhor, eu quero me banquetear com aquilo que tu tens para mim, porque os teus banquetes são bons, os teus banquetes estão prometidos, então eu só não os como porque não quero. A partir de hoje, Senhor, leva-me pelo caminho da prosperidade. A partir de hoje, leva-me pelos caminhos onde eu irei buscar as riquezas espirituais para a minha vida.
A partir de hoje, afasta-me daqueles que têm migalhas para me dar. A partir de hoje, afasta-me daqueles que me apontam os dedos, que me deixam abatida. A partir de hoje, Senhor, faz a tua vontade em mim. A partir de hoje, Senhor, eu prometo ser-te fiel. A partir de hoje, Senhor, eu creio que a minha vida vai mudar. A partir de hoje, o meu coração se abre inteiramente para que tu possas fazer morada em mim. A partir de hoje, Senhor, não vou ser mais a mesma. Amém? Amém. Então esta era a palavra que eu tinha, ou que eu não tinha, mas que a trouxe para mim, para vocês. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Amém.